Olá pessoal, tudo bem? Retornando aos vídeos das nossas séries que nós estaremos fazendo sobre os parâmetros dos sintetizadores de síntese subtrativa, hoje nós vamos tratar sobre o filtro. No vídeo anterior, se você não assistiu, nós falamos sobre os osciladores, os tipos de osciladores que tem e os parâmetros que existem dentro dele. Em especial, nós estamos tratando aqui sobre o Roland Gaia, que é o nosso teclado modelo que nós estaremos usando. É um teclado muito bom. Convido você também a entrar no nosso Drive. Eu vou deixar o link aqui nos cards para você acessar o nosso vídeo onde nós falamos sobre o Drive, que nós temos os arquivos. Desde esse software que nós estamos usando aqui, que é o Sound Designer, entre outros programas, pacotes de sons para você baixar. E essa explicação que nós estaremos falando aqui hoje serve para qualquer teclado de síntese subtrativa, porque eles têm os mesmos parâmetros, às vezes algum termo ou outro é diferente, de acordo com o fabricante, principalmente se eles forem analógicos também, são termos diferentes, mas se você entender isso aqui, você entende todos, tá bom? Quando nós falamos, é uma confusão que às vezes surge, quando nós falamos de sintetizador, a palavra, o verbo sintetizar, ele está falando sobre criar. Então, nós estaremos trabalhando na criação, na manipulação e na forja de um som, é uma palavra bonita. Na forja, nós estaremos forjando um som do zero. Imagina que você pegou um minério, um ferro, né? E você vai forjá-lo para fazer uma ferramenta. Então, é o que nós vamos fazer. O oscilador o motor, é como se fosse o ferro, né? É como se fosse o minério, e que nós esquentamos ele, e a partir desse minério nós vamos começar a trabalhá-lo e dar a forma com que a gente quer. O segundo passo da questão do oscilador é justamente o filtro. O primeiro, como nós falamos aí, são os osciladores. O segundo é o filtro. O que é o filtro? Imagine você que você está passando o café. Né? Quem gosta de café, cafezeiro e como eu, sabe bem como passa café, né? Pelo menos a expressão que a gente tem aqui em Minas, passar café. Você vai fazer um café, você esquenta a água, põe o café no filtro, né? O tipo de filtro que você tiver aí na sua casa, e depois você põe o pó naquele filtro e joga água quente. A água vai esquentar aquele pó que ele foi moído e torrado, e ele vai extrair as propriedades dele, vai deixar só o pó no filtro e vai descer o café com as propriedades que ele conseguiu retirar da água quente. Basicamente é assim que se faz café. Se você nunca fez, tá aí o tutorial. O filtro, no caso que nós estaremos falando aqui, esse filter é um filtro. Ou seja, nós estaremos falando qual é o som que vem do oscilador e o que a gente quer que passe e o que a gente quer que segure o filtro. Que tipo de frequências nós queremos. Então, desde frequências graves, médias, agudas, ou alguma onda específica que nós queremos que o filtro trabalhe, é o que nós faremos, é o uso que o filtro vai dar. Ou seja, nós vamos moldar, nós vamos falar o que a gente quer que passe e o que a gente quer que segure. Basicamente, o filtro é isso. Tá bom? Uma coisa que vale a pena a gente falar aqui é o seguinte: eu separei aqui visualmente só o filtro, a seção aqui do filtro do painel, que é essa parte aqui, tá bom? E tudo que eu mexer aqui, ele vai aparecer aqui do lado, tá bom? Então você vai ver aqui, ó, estou mexendo aqui no cutoff, tá? Aqui no key follow, que eu vou explicar também o que é. Aqui no resonância, a ressonância, tá? Aqui os tipos de filtro, aqui o slope, aqui a profundidade do filtro. Então, enfim, tudo que nós faremos aqui, deixa eu resetar, tudo que nós faremos aqui vai aparecer aí. Como eu falei, os filtros eles funcionam deixando passar cada uma frequência, mas como é que eu vou saber o que eu quero deixar passar? Depende. Cada uma dessas letras que tem iniciais aqui, que você vai ver aqui nesse painel, você está vendo um LPF, HPF, BPF, PKG e o bypass. Cada um desses aqui é um tipo de filtro diferente que vai se aplicar de acordo com o que você quer. Consigo aplicar dois filtros no mesmo som que eu estou editando? Não, só consigo editar
colocar um filtro. Só se você ligar um outro som, ligar um outro tone, né? Que o Guy ele tem a possibilidade de sobrepor 3 diferentes. Aí você pode aplicar no outro que você quiser fazer um independente. Mas você só consegue aplicar um filtro, ou seja, você só vai falar qual tipo de frequência que você vai deixar passar ou segurar no caso, né? O LPF, que é esse nosso primeiro filtro, ele em inglês é o Low Pass Filter, ou seja, ele é um filtro que só deixa passar frequências graves. Presta atenção, eu tô aqui num dente de serra, que é o nosso som inicial. Deixa eu colocar o nosso osciloscópio novamente aqui. Osciloscópio na tela. O low pass é o seguinte, se eu estou com ele acionado, qual que é a minha intenção? Deixar passar frequências graves. Low pass filter, low é um filtro em que passam as graves, passam as baixas. Então é um termo que o pessoal aqui usa bastante também, passa baixa, né? Um filtro passa baixa. Ele deixa passar as baixas. E o LPF significa isso aí, Low Pass Filter. Tá no seu manual aí, é uma coisa bem básica dentro dentro da síntese. Eu vou mexer aqui e tem esses dois nomes a princípio que eu vou falar sobre eles. O primeiro é o cutoff. O cutoff eu falo sobre a intensidade de abertura que eu quero que passe o filtro. Eu quero que o filtro libere tudo. Então ele fica nessa posição. Nessa posição aqui onde você está vendo. Eu quero que ele comece a filtrar as frequências agudas. E você pode ver no osciloscópio como a onda começa a mudar. Você vê que ela vai perdendo amplitude, ó. E ela vai tornando até uma onda, uma sine, né? Uma senoidal. Se eu começar a filtrar demais, ela vira uma sine. Isso acontece com todas as ondas. Então, estou abrindo o filtro. Esse é um dos recursos mais usados dentro do sintetizador, porque ele dá um negócio, ele fica bacana, né? O cutoff. Então, basicamente, ele é o tamanho do meu pescocinho do meu funil. Imagina que você tem um funil que eu falei que está passando café. Então, quanto maior o funil, mais você vai deixar passar. Quanto menor o buraquinho do funil ali, né, o pescocinho do funil, menos coisa ele vai deixar passar. Esse é o cutoff, tá bom? O resonância aqui, ele vai ressaltar alguma frequência específica dentro do meu espectro. Então vamos colocar aqui um filtro de... Vamos filtrar 50 aqui. E vou começar a mexer no resonância para você ver. Presta atenção na onda. Eu estou ressaltando um tipo de onda. A ressonância é isso. Eu estou atenuando, dando destaque para uma frequência específica. E se eu trabalho com os dois, ele fica um som muito bacana também. Com o resonance e com o cutoff. Parece que eu estou separando uma parte específica que eu quero dessa onda e dando destaque a ela, né? Beleza? Esses dois low pass filter então, tá bom? O HPF. O HPF é o contrário, que é esse aqui. É o high pass filter. Eu vou deixar passar as frequências agudas, não as graves. Então, vamos selecionar ele aqui. Você vê que ele já está aplicando o filtro, né? Ó. E você vê que aqui ele funciona ao contrário, né? Aqui o filtro desligado está desse lado. E aqui eu vou começar a filtrar, deixar só passar as agudas.
Você vê como o espectrômetro ali, o osciloscópio, aliás, né? Você vê que muda a forma dele, né? Porque a gente está deixando passar só algumas frequências. Aqui eu vou deixar todas. E aqui eu vou deixar passar só as agudas. Que são os picos, ó. Interessante. E o resonância é a mesma coisa. É alguma frequência específica que eu estou atenuando ela. Muito bacana. Agora, para o próximo, o BKG, ele é a frequência chamada de banda. A banda, o BPF significa isso, Band Pass Filter. Ele está também no seu manual, você pode procurar aí se você quiser encontrá-lo. E ele basicamente ele fala sobre a forma o que nós queremos deixar passar. No contrário do High Pass Filter, onde a gente deixa passar as graves, e no Low Pass Filter, onde a gente deixa passar os graves, e no High Pass os agudos. No Band Pass eu vou cortar o grave e eu vou cortar o agudo e eu vou deixar como se fosse uma frequência média passando, tá? Então vamos selecionar aqui. Deixa eu voltar. Então aqui, ó, que eu tô cortando o grave aqui e aqui liberando os agudos e aqui é como a frequência média. E aqui é como se eu estivesse andando com ela, deslizando. Imagina que aqui está a zona grave e aqui é aguda. E aqui está a zona grave. E eu estou deslizando. E aqui eu estou cortando essa parte e aqui. E eu estou deslizando com essa banda. E aqui, da mesma forma, eu estou atenuando os picos dela. É muito interessante isso, né? O próximo que nós vamos falar aí é o PKF. E o PKF ele é interessante porque a gente consegue usar ele para determinados recursos legais. Como, por exemplo, se você quiser fazer um som, vamos supor, um som de wah-wah, né? Um crybaby. A gente consegue fazer justamente com esse filtro, que ele é o picking, ele é o filtro de pico, né? O PKG PK é a abreviação de peak, né? Peak filter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reforçar uma frequência em torno do meu cutoff ali. E a minha modulação, eu vou usar, o meu resonância, eu vou usar justamente para eu reforçar a minha frequência no que eu quero. Então, enfim, deixa eu parar de falar, deixa eu mostrar aqui. Voltando aqui, cadê? PKG. Ó, você vê que eu estou selecionando. É como se eu tivesse passando o cutoff, é como se eu estivesse escaneando qual que é a frequência que eu quero dentro do espectro e o resonância ele vai me dar um pico. Deixa eu ligar o comportamento aqui. Cada um dá para usar, você vai ter que experimentar qual que te agrada mais, estudar as sonoridades dele. Aqui eu vou passar meio por cima, para o vídeo também não ficar muito longo. E o bypass, ele não é um filtro, na verdade, né? O bypass, você tá passando pelo oscilador, pulando o filtro. Então, o bypass, ele é isso. Eu esqueci a expressão em português, mas o bypass é isso. É como se você o filtro tivesse desligado, tá bom? Deixa eu ver se ele até... Eu acho que ele não desabilita a luz. Então, basicamente é isso. Sempre que você vê o bypass em qualquer lugar, em computadores, o bypass ele é como se fosse um atalho,
como é que a gente fala aqui em Minas? É um atalho, né? Você está pulando o filtro, bypass. É como se você não estivesse aplicando nada aqui, tá bom? Basicamente é isso. Agora, essa função do keyFollow aqui é super interessante porque ela fala qual é a intensidade que seu filtro vai ter nas frequências graves e agudas. Deixa eu explicar melhor. Eu estou com um low pass aqui. Vamos voltar aqui. Eu vou aplicar um filtro aqui de 50, mais ou menos. Presta atenção no grave. E no agudo. Ele está aplicando da mesma forma o filtro em todas as frequências, desde o grave até o agudo. O keyFollow, ele vai falar se eu quero que esse filtro ele seja mais intenso aplicado na parte grave ou na parte aguda. Onde que eu quero que libere? Eu quero que esse filtro fique mais na parte grave. Você vê que aqui, ó, ele liberou mais grave para mim e aqui ele segurou mais o agudo. Ó, eu girei ele inteiro para a esquerda. Ou seja, ele filtrou, ele segurou mais o que está aqui na minha direita. Ele liberou mais, o filtro, ele liberou mais o grave para mim e segurou mais o agudo. E aqui eu girei o contrário. Isso aqui fala sobre a influência que o filtro vai ter nos graves e agudos. Para que eu preciso disso? De repente você precisa de um som que você quer que filtre mais grave. Você está fazendo, por exemplo, um som, um baixo, alguma coisa assim, que você quer que o baixo ele tenha mais proeminência de grave, mas o agudo ele segure mais. Então você usa o keyFollow, que ele vai falar sobre a influência que o seu filtro vai ter nos graves e nos agudos. Depois você testa na sua casa, eu posso ter sido redundante com alguns momentos aqui, mas só para te explicar, tá bom? O slope, que é esse botão aqui, ele fala sobre a minha intensidade, a minha relação na faixa de corte. Então, eu estou cortando o meu cutoff aqui em uma determinada frequência. Se eu apertar esse slope aqui, ele vai me dar um corte mais... todas as frequências que estão naquela região de corte vão sofrer uma influência mais agressiva, mais forte. Deixa eu voltar aqui. Deixar só aqui. Vou mostrar o slope sem ele estar aplicado. Você vê que aqui ele está liberando um pouquinho de agudo ainda. É como se ele tivesse... Eu estou cortando e a partir dessa área de corte, ele começa a perder o agudo devagarzinho. Se eu aperto o slope, ele faz isso aqui no gráfico, ó. É como se ele tirasse mais agudo. O filtro ficasse mais acentuado. Então, mesma coisa. Dependendo do som que você está construindo, é legal, às vezes, aplicar ele para um determinado som e não para outro, porque eles funcionam independentes para todos os tones também. Então, basicamente, esse painel de cima é sobre isso. Agora, rapidamente, falar sobre o envelope, que isso aqui é coisa rápida também. Você está vendo esse gráfico aqui em cima, que é justamente esse que está aqui. Esse gráfico, o que é o envelope? O envelope, vou falar sobre o comportamento em relação ao tempo que eu quero que determinado parâmetro seja aplicado. Ou seja, ele tem essas 4 letras aqui. Os envelopes, grande maioria deles, vão ter esse diagrama de letras iguais. Nós temos aqui para o filtro, se você olhar no painel do lado, o AMP, o de amplitude, ele vai ter um envelope também. E o que esse envelope? Não confunda envelope de carteiro ou de carta, não tem nada a ver. Esse envelope é como se fosse um invólucro, vamos colocar dessa forma, e que eu vou determinar o que eu quero. Primeiro, são essas 4 letras, né, que determinam o que é o envelope. A, D, S e R. Attack, Decay, Sustain e Release. Isso aqui fala sobre o tempo justamente da nota.
Por exemplo, aqui é o momento em que eu aperto a minha nota. Aqui é esse momento entre o momento que eu aperto e que ele chega no volume máximo ou no máximo de comportamento que eu quero que aquele determinado parâmetro tenha. No caso aqui a gente está falando do filtro, né? Até ele chegar no máximo é o espaço do ataque dele. Desse momento entre ele chegar no máximo e ele estabilizar em um volume, ele chama decay, é o decaimento dele. O período onde ele fica estável enquanto eu estou pressionando a minha tecla ainda é o sustain. E depois que eu solto a minha tecla até o som morrer, é o release. E isso aqui se aplica no filtro também. Então vamos aplicar um filtro. Esse parâmetro aqui, que é o envelope depth, é a profundidade que eu quero que eu estou mexendo aí, tá? É o quanto que eu quero que ele tenha de intensidade esse envelope. Eu falando é muito chato, mas você tem que testar ele na sua casa. Eu tenho esse filtro aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar a partir desses parâmetros que eu quero que o filtro ele faça isso aqui, ó. Eu estou fazendo aqui com o meu dedo, mas o envelope vai automatizar isso. É como se nesse botãozinho, no cutoff aqui, eu controlasse, eu quero automatizar, quero fazer um comportamento automático. Então eu vou regular aqui, ó. Eu quero que quando eu vou apertar a minha tecla, ela vai chegar no volume máximo do meu filtro. Então, o que eu vou regular? O ataque. Primeiro, vamos lá. Você está vendo que ele está... O filtro, eu estou falando aqui sobre filtro, viu, gente? Que é esse parâmetro aqui. É essa abertura. Isso é o comportamento do filtro. Então, vamos lá. Ataque. Presta atenção como é que o ataque vai estar agora. Ó. Eu deixei ele no meio aqui, mais ou menos. E aqui eu tenho que mexer na minha profundidade do filtro, senão ele não vai aplicar nada, ó. Tá vendo que ele começa a zero e faz... Se eu deixar em zero... Ele demora para chegar no pico do volume dele, no pico do máximo do filtro aplicado. Se eu quiser aqui uma profundidade maior, eu vou aumentando aqui, ó. Para que eu uso isso? Quero fazer um som, como por exemplo, um dia que eu falei aqui, né? Você deve conhecer essa música. Então, é através disso que eu crio esses comportamentos, tá bom? Como eu falei aqui. O segundo parâmetro aqui é o decay, onde eu vou falar se o meu volume ele vai até onde que eu quero que esse volume aqui ele caia, ó. O decay eu vou dar basicamente esse decaimento aqui, ó. O tempo que eu quero que leve para esse filtro chegar num patamar estável. Aqui ele não vai ter muita diferença aqui, porque a gente vai ter que trabalhar com os outros aqui também, né? Vou deixar ele no máximo, que eu quero que é como se eu quisesse que essa subida se permanecesse estável aqui, tá bom? Aqui o outro é o meu sustain. Não dá para perceber muito, mas ele fez, como é que eu vou fazer aqui que vocês consigam ver? Ele fez isso aqui, ó. Ele fez o gráfico, ele subiu, permaneceu e agora ele vai começar a cair. São 4 pontos separados aí. E o release é o tempo que eu quero que ele morra, que o filtro morra depois que eu soltar a tecla. Se eu deixar ele lá em cima...
eu vou aumentar um pouquinho do meu envelope aqui. Que daí ele aparece. Tá vendo que ele fecha. No finalzinho, presta atenção no finalzinho. Eu vou aumentar aqui o meu amp só pra vocês verem. Ó. Parece aqueles sons do Caça-Fantasmas, né? Eu tô fazendo isso tudo nos parâmetros aqui do meu envelope de filtro, tá bom? Gente, basicamente é isso. Eu tentei explicar, é um assunto meio difícil de falar, tem que mais ouvir, você tem que experimentar na sua casa para você entender o que cada um faz. E o divertido também do sintetizador é você mexendo nos parâmetros, descobrindo as sonoridades, ver o que cada um faz, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe para os seus amigos que se interessam por esse assunto também. Mais uma vez, a gente está falando sobre o Roland Gaia, mas esse assunto se aplica a todos os outros aplicativos de síntese subtrativa, e que a síntese subtrativa a gente está retirando frequências, né? Por isso se chama subtrativa, a gente está subtraindo frequências. Então espero que você goste, deixe seu curtir aí para que esse conteúdo se torne relevante para você, para os seus amigos também. E compartilhe, faz seu comentário. Você está convidado a interagir conosco aí. E não se esqueça de entrar no nosso Drive e deixar sua contribuição. Beleza? Um abraço para todos, obrigado e até a próxima.